Voltando, pessoal. Então, né, nós já explicamos aqui o elemento material e seguindo com o elemento material. Presta bem atenção que a gente vai chegar aqui embaixo em nós mesmos, né, no homem. Fluido cósmico universal, ele se divide em matéria bruta, fluido vital ou princípio vital e perispírito, que nós estudamos há algumas semanas atrás, né? A função básica, nós vamos estudar mais, mas nós já vimos em parte o que é o perispírito. O perispírito é a forma com a qual o nosso espírito consegue agir na matéria. Então, o espírito, para agir na matéria animalizada, ele precisa do perispírito. Mas nós vamos estudar mais, já estudamos, mas vamos voltar a estudar isso em perguntas futuras. Então, o fluido... Mas então o perispírito é matéria? Sim, nós já vimos que é matéria, tá? Repara aqui nesse fluxo, nesse diagrama de fluxo aí, você vai perceber que ele é matéria. Então, o fluido vital e a matéria bruta, nós temos o quê? A matéria animalizada. Essa matéria animalizada é o quê? É o nosso corpo físico, ok? E o perispírito, ele faz parte, ele trabalha junto com o espírito. Para quê? Para agir, para que o espírito, que é a luz, que é uma centelha, né, divina, possa agir sobre a matéria bruta. Então, nós temos aqui como matéria oriundas, né, lá do fluido cósmico universal, a matéria bruta e o fluido vital, que vão trabalhar, vão agir sobre a matéria animalizada, que é o corpo físico da gente. E temos o perispírito, que trabalha junto com o perispírito, com o espírito, com a finalidade de quê? De permitir a ação do espírito sobre o corpo físico. Então, aqui nós temos o homem. Então, repara só, o nosso corpo físico, ele depende de dois tipos de alimentação. Bom, para a matéria animalizada, que é o corpo, ele precisa de ar. Nós precisamos respirar, nós vimos na figura anterior. Nós precisamos dos alimentos para manter os órgãos internos funcionando, não é isso? Mas é só isso, pessoal, que constrói o homem encarnado? Não, não é não. A gente tem aqui o espírito, que é a individualidade, que dá para a gente essa liberdade de escolhas, ou aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, que dá a opção de escolher, que dá a razão, a possibilidade de pensar. É uma ferramenta que tem um potencial infinito. E é isso que Deus nos deu, essa capacidade infinita de pensar, de raciocinar, de escolher. E não é fácil. Eu já falei aqui, né? Você chega numa sorveteria e fala assim, eu queria um sorvete. Aí daí o vendedor fala assim, ó, tem coco, chocolate e morango. Eu quero chocolate, porque eu gosto mais de chocolate, quero chocolate. Daí você chega na sorveteria, numa outra sorveteria, o cara fala assim, eu quero um sorvete. O cara fala assim, olha, nós temos 500 sabores. Tu já fica assim, caramba. Aí tu já começa a ficar angustiado. Caramba, e se eu escolher um e o outro for mais gostoso? E se o outro for mais gostoso? Tem 50 tipos de sabor de chocolate. Alemão, sueco, carioca, japonês, da Bahia. Nossa senhora, orgânico. E você fica, caramba, e agora? Aí começa a angustiar. Você tem muita coisa. O livre-arbítrio pode ser uma grande liberdade, uma grande prisão, se você tomar as decisões erradas. Se você não usar o guia maior que nós temos aqui nesse planeta, que é o Evangelho de Jesus. Então, o que a gente procura fazer dentro da religião é tornar, dentro de qualquer religião, na verdade, você vai perceber que o objetivo é esse, é tornar o ser humano melhor. Como? Através desse guia, desse modelo que foi Jesus Cristo. A gente aprende as melhores formas, a gente tenta entender o legado que ele deixou para a gente por escrito e através dos exemplos que ele deu, porque aquilo que foi escrito não foram só as palavras e as orientações, foi o comportamento, foram as atitudes que ele teve quando ele caminhou na face dessa terra. Então, a gente precisa alimentar o espírito também, da mesma forma e com o mesmo cuidado que a gente alimenta o corpo humano.
Isso é muito importante e isso é fator preponderante para esse homem novo, esse homem que está aqui, mas um homem renovado, integrado e alinhado à própria evolução, à própria melhoria, a dar o melhor de si. E dar o melhor de si significa fazer parte de um todo. Significa fazer parte desse caminho, dessas orientações que Jesus deixou para a gente. Isso é fazer parte de um todo, isso é buscar uma evolução interior sua. E essa evolução sua, ela faz parte de uma evolução maior, que é a evolução da sua comunidade, a evolução do seu bairro, do seu país, do seu planeta. A gente sabe que a Terra está saindo de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Nós estudamos isso. Nós vimos que a gente já passa para um planeta em que o mal não existe da mesma forma que ele existe atualmente na Terra. Então vamos ver o que mais a gente pode fazer para que esse homem aqui, esse ser renovado, ressignificado, possa evoluir. Vamos lá, pessoal. A pergunta 64, Kardec, para confirmar aquilo de que o princípio vital não era um terceiro elemento, né? Ele pede mais uma confirmação, que é a 64, item A. Parece resultar daí que a vitalidade, o princípio vital, ele não tem o seu princípio, a sua origem, num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. Aí vem a resposta, né, a confirmação dos espíritos. Isto é consequência do que eles disseram. O que eles dizem para a gente o tempo todo, que eles vêm dizendo para a gente, né, nessas perguntas sobre a matéria, que o princípio, o fluido vital e todo tipo de matéria que existe, eles classificaram o fluido vital como um tipo de matéria, tem origem nessa matéria bruta, no fluido cósmico universal modificado para cada globo, né? Para cada planeta, para cada espécie, para cada espécie no reino dos seres vivos, para cada espécie no reino dos vegetais, modificado para cada espécie no reino dos minerais. Não é verdade? Então, apenas tem a confirmação. Isso que você está pedindo confirmação, Kardec, é consequência do que a gente vem dizendo para você ao longo das outras perguntas. Ok, pessoal? Então, seguindo aqui, a gente vai... Aqui, peraí, pessoal. 64, 65. Aqui a gente vai para a pergunta... Aqui, né? Então, né, pessoal, olha só, na 65, né, vamos aqui para 65. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Resposta: o princípio vital tem por fonte o fluido universal. Nós vimos isso na fotografia ainda agora, não é isso? E é o que vocês chamam de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Pessoal, mas não confundam isso aqui, ó. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Andréia, então já sei, o princípio vital é o perispírito. Não, não é isso, tá? Ele age entre o espírito e a matéria, mas ele não é o perispírito. Aqui a gente está falando, nós vimos aqui que ele retorna para uma fonte universal. Aqui nessa figura nós vimos aqui, ó, ao desencarnar, o fluido vital aqui em cima, ou o princípio vital, é restituído à fonte universal. Então, a forma de ação dele, não o que ele é, tá? Ele é matéria, mas ele não é o perispírito, tá? Tem por fonte fluido universal, nós já vimos isso. E ele age intermediário, na verdade, entre o perispírito e a matéria, tá bom? Outra coisa, fluido, aqui, ó, a gente chama ele de fluido magnético e fluido elétrico animalizado. O que isso significa, pessoal? Significa que eu tenho o meu banco de fluido vital, de acordo com o quê? De acordo com a forma como eu me alimento,
né? Então a qualidade desse meu fluido vital. Bebo muito, fumo muito. Como é que está esse meu fluido vital? Sabe, a gente não está falando aqui de santidade, está falando de condição física, característica física, uma vez que fluido vital é matéria também. Então, na realidade, ele é impregnado, imantado aqui, ó, fluido magnético, fluido elétrico animalizado. Então, se eu procuro ter uma vida mais saudável, esse meu banco de fluido vital, ele vai estar super positivo, entendeu? E aí, o que a gente faz quando a gente dá um passe num irmão que tá enfraquecido, entendeu? Tá com problema de fígado, ou de qualquer órgão, não importa, ou de coração, ou tá com dor de cabeça, ou pegou uma gripe muito forte. Pronto, pegou uma gripe muito forte, sabe? Quando eu dou o passe, o que acontece com esse irmão? Vamos ver já já, depois do intervalo, tá, pessoal?